Salve, salve! Aqui estamos mais uma vez em O Gol para falar de Campeonato Brasileiro. Essa competição tão importante que se inicia na próxima semana e é claro que a gente vai dar sequência a esse guia para apresentar para vocês os 20 clubes, como eles chegam para esta competição e hoje o convidado é mais que especial. Estamos aqui com o Alexandre Vilela, o viajante tricolor, ele que é uma voz muito representativa nas arquibancadas do Tricolor das Laranjeiras, dentro da arquibancada e fora dela, pelo mundo afora. E aí, desde já, eu agradeço a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Alexandre, seja bem-vindo para a gente falar de inclusão nesse Campeonato Brasileiro. Um prazer estar aqui, Raia. Muito legal poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho de Fluminense, esse momento do Fluminense agora em 2025, e vamos ver o que vai ser, né? Enfim, vamos bater esse papo e tentar trazer aí o nosso entendimento, humildemente, em relação ao Fluminense para 2025. Fluminense que viveu um ano de muita glória em 2023, um ano muito especial. No ano seguinte, um ano de oscilação. É um ano um pouco mais complicado, mas para ruim mesmo. Um ano ruim, né? É bom. Um ano catastrófico, na realidade, que só não culminou numa tragédia, porque a gente conseguiu se livrar do rebaixamento e ainda conseguimos uma vaga na Sul-Americana, e isso foi muito importante aí. Você imagina se o Fluminense tivesse caído ano passado, a gente chegou a estar aí com 13 jogos, 6 pontos, 39 pontos disputados, 6 pontos, uma coisa assim, um horror, um show de horrores, né? A persistência do Fernando Diniz. E, graças a Deus, com a chegada do Mano, muito contestado por muitos torcedores do Fluminense pelo método de jogo dele, mas o Fluminense se libertou aí desse risco e também conseguiu uma vaga na Sul-Americana, algo inimaginável dentro do cenário ao longo de 2024, né? E aí estamos aí para 2025, né? Fizemos algumas contratações interessantes, esperando alguns jogadores ainda estrearem, como o caso do La Vega e do Lescano. Mas, assim, pensando em 2025, né, a gente acabou de disputar um campeonato carioca, a gente estava muito mal, conseguimos ir para a final, Deus sabe como, porque na realidade foi pela camisa, pelo peso da camisa, a gente estava numa situação de risco até de ir para a Taça Rio, que o Botafogo não conseguiu ir. Mas o tamanho da incompetência foi tão grande de todo mundo, o Fluminense deu uma reaçãozinha ali, que o Fluminense conseguiu ficar em terceiro lugar e conseguiu disputar a semifinal com Volta Redonda e a final com o Flamengo. E, obviamente, perdeu o Flamengo, inferior, né? O time, apesar do resultado não ser tão elástico para o Flamengo, mas a diferença técnica, tática e de jogo era grande, né, nessa final. E agora estamos aí, prestes a estrear no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, depois, 3 dias depois, 3 dias depois jogamos contra o Once Caldas, lá em Manizales, na Colômbia. Começa as duas competições, o Fluminense tendo que tentar fazer um campeonato brasileiro regular para não passar pelo que a gente passou ano passado, né? Tentar ficar no meio de tabela para tentar uma pré-Libertadores, jogar a Vera o tempo todo, sem abrir muito mão do brasileiro, tem que estar sempre ali atento para não correr riscos. E a Sul-Americana, sim, aí você tem chance, você tem um grupo mais brando, tem que classificar com obrigação em primeiro lugar, e aí vai pegar aí as oitavas, algum time razoável, enfim. E aí você avançar, jogar a vida, vão ser as oitavas até o final, são 7 jogos. Considerando, de repente, umas oitavas mais ou menos, você vai para as quartas, aí são 5 jogos para você ser campeão. E tem que tentar ganhar a Sul-Americana. E o campeonato, o Supercampeonato Mundial, o Fluminense, a gente sabe que a obrigação é classificar, e nas oitavas, se conseguir avançar para as quartas, é o que o torcedor do Fluminense já se dá por satisfeito, lógico, torcendo por alguma situação melhor, mas sabendo a dificuldade que vai encontrar na competição. E a Copa do Brasil, que a gente já começou naquelas fases anteriores, que esse ano a gente acabou tendo que jogar, nos classificamos nos dois confrontos, né, com a Águia de Marabá e o Caxias. E agora vai ter o sorteio, vamos ter aí a 16 avos, que é antes das oitavas, e vamos tentar também avançar o máximo que a gente conseguir. Esse é o cenário para 2025. Almejo de título só a Sul-Americana, o resto, o que vier de bom é lucro, mas ninguém está aqui sonhando que vai. Só aqueles caras mais lunáticos, né, que falam que vai acontecer e tal, e muita gente achando que com o Mano a gente não vai a lugar nenhum. Então, a torcida do Fluminense vive um conflito aí muito grande em relação a isso, e a gente sabe que o presidente do Fluminense não vai mandar o Mano Menezes embora, a não ser que o Mano Menezes crie uma catástrofe, né, de
eliminações, de Copa do Brasil, eliminação do Sul-Americana, mal no Brasileiro, só mandaria o Mano Menezes embora dessa forma. E é com ele que ele vai para o Super Mundial. O Super Mundial é menos de 3 meses, não vai trocar de técnico de jeito nenhum, não é nem do perfil do Mário. E vamos rezar, né? Oremos. E dentro do que você acompanha do dia a dia, falar de elenco, Fluminense, como você falou já no início da sua fala, o Fluminense foi buscar alguns reforços no mercado sul-americano, né, algumas apostas. Anteriormente já funcionou em alguns casos, né? Isso acontece com frequência aqui no Brasil, essas apostas funcionarem. O próprio caso do John Arias, né, que é o caso mais evidente hoje, é o principal jogador, de fato, é o protagonista do Fluminense nessa temporada de 2025. Acho até que muito solitário, né? E aí que a gente vai falar de elenco do Fluminense. Qual a tua perspectiva em relação ao Campeonato Brasileiro, né? São 38 rodadas, como você falou, são outras competições paralelas importantes para o calendário do Fluminense, como a Sul-Americana e também o Super Mundial e a Copa do Brasil. Como aguentar as 38 rodadas dentro do que o Fluminense tem à sua disposição hoje, na tua visão? A gente, na realidade, vai ver agora na sequência, né? As contratações foram feitas, tivemos aí contusões aí agora do Fuente, foi o lateral esquerdo titular, o René até não comprometeu contra o Flamengo, mas é um lateral que não tem a confiança da torcida, tem a confiança do Mano, jogou até no Flamengo, inclusive, jogava no Inter. A lateral direita muito criticada, quando bota o Guga, querem o Xavier, quando bota o Xavier, querem o Guga, então é muito difícil a lateral direita do Fluminense nesse sentido. A zaga, Thiago Silva e Inácio. Você tem o Freitas na reserva, tem o Thiago Santos na reserva também. Renovou com o Manuel, que eu acho que não vai utilizar. Acho que não vai contratar mais ninguém. No meio-campo, a gente tem aí o Hércules, tem o Otávio, que foi contratado pelo Atlético Mineiro. Os 3 primeiros jogos muito bem contra o Flamengo, já muito criticado, porque aqui torcedor é alto e baixo, né? Tá bem, é maravilhoso, é loucura, é top e tal. Quando tá ruim, é desgraça, não era para ter vindo, por isso que veio, por isso que o outro time vendeu. E assim vive o torcedor do Fluminense. O Mano Menezes conquistar título e tal, o Mano Menezes é tudo de bom. Aí você faz uma enquete, no 80% quer que o Mano Menezes fique. O time foi mal, 70%, 80% quer que ele saia. E assim a gente vai indo. Aí tem no meio de campo, tem o Otávio, tem o Hércules, que foi outra contratação de cara, né? Um jogador do Fortaleza. Tem o Martinelli, que é um jogador da casa que parte da torcida gosta, parte da torcida não gosta. A gente tem o Ganso, que está com esse problema da miocardite, tem o Lima, né, que voltou agora de contusão, voltou até a gente entende que devidamente não era para jogar aquele Fla-Flu. A gente tem o Nonato fraco, assim, está destoando desse grupo aí, né, no meio de campo. Quem mais? Tem o Bernal, né, que é o Bernal, primeiro volância, na primeira volância, vai disputar essa primeira volância, né, com o Otávio. E aí você vai para frente, tem um monte de jogador também. Você tem aí o Serna, que foi contratado no ano passado. Você tem o Canóbio, que foi contratado esse ano pela esquerda. Você tem o Lavega, que não entrou ainda. Tem o Lescano no meio de campo para ser reserva do Ganso. Você tem no ataque o Cano e tem o ataque o Everaldo, que veio do Bahia. Tem o Arias pela direita, né? E tem o Keno pela esquerda também. Enfim, cara, a gente entende que é um elenco, dentro dos últimos elencos aí, que tem condição de disputar. Tem times piores, bem piores, né? Aí você vai competir com o Flamengo, o Atlético Mineiro e Palmeiras, que tem um dinheiro excessivo, tem elencos maiores, mas eu acho que dentre os outros que ficam, Internacional, Grêmio, São Paulo, Santos, acho que o Fluminense consegue ali, Cruzeiro, mesmo com o dinheiro todo do Pedrinho, a gente entende que o Cruzeiro fez contratações ruins, mas é um time que vai disputar também. Então a gente vai disputar nessa segundo escalão aí. O primeiro escalão eu vou dizer que é o. Não sei nem se eu boto o Botafogo, cara, que o Botafogo desfez aí, fez um monte de contratação, não sei nem se dá pra botar o Botafogo nesse pacote. Mas também, por ser campeão brasileiro atual, campeão da Libertadores, também a gente tem que considerar o Botafogo junto do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Aí depois você vem aí São Paulo, Santos, que está voltando aí, tem essa história do Neymar, Corinthians, sempre pesado, sempre forte o Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Atlético eu falei, e esses times aí são os times. O Fortaleza, que foi surpreendente aí ano passado, pode surpreender de novo, não sei, está um pouco desgastado, voz, né? Ele está um pouco, a gente sente que talvez esteja chegando ao fim a trajetória dele lá, até o torcedor do Fluminense gostaria muito dele no Fluminense.
É assim, cara, a gente vai acreditar, mas o torcedor é muito crítico, acho que tem que contratar milhares de jogadores. O torcedor não quer saber se paga, se não paga, É contrato, resultado. salário, ele não quer saber. Quer que contrate? Então, manda embora. Não deu, manda embora, não é assim. Mas só quem administra o clube é a diretoria também não escuta nada da torcida, ela faz tudo pela cabeça dela, ela poderia até ter um pouquinho de carinho e ouvir alguns questionamentos para poder analisar se ela está certa ou errada, mas também não vejo a diretoria do Fluminense fazendo isso, né? Ela faz do jeito que ela entende com os pares deles lá dentro, né? O presidente Mário e as pessoas que ele confia. E torcer, a gente tá aqui, está do lado de fora, torcer muito para o Fluminense dar certo. Eu, como tenho um canal, faço lives pré-jogo, pós-jogos, enfim, acompanho o Fluminense todos os jogos, viajo o tempo todo, vou agora para Fortaleza, depois vou de Fortaleza diretamente para Colômbia, para Bogotá, depois eu vou para Manizales. Minha vida é uma coisa louca, entendeu? Então, porque eu não tenho o voo fretado, né? Eu não vou no voo fretado direto para as cidades, eu faço o que permite, né? Aí, Sim, claro. vou de Fortaleza, vai para Brasília, aí vai para Bogotá, e aí vai indo de um lugar para o outro. O Fluminense não, o Agora, Fluminense pega o avião e para num lugar lá, fica lá, vai para o melhor hotel da cidade, treina um dia antes, joga, volta para o hotel, se alimenta, um hotel excelente, pega o avião e volta direto para o Rio de Janeiro. Então, é, é essa loucura que é um acompanha. desgaste, mas é um desgaste muito menor que de um torcedor do Fluminense. Claro. E agora, o Fluminense é notabilizado pela sua potência nas categorias de base, né? Todo ano a gente espera uma nova revelação no Fluminense, um jogador que vai ser projetado para o futebol profissional e para o mundo, que é o que acontece, né? O caso do Luiz Henrique, tantos jogadores do Fluminense saídos de Xerém que estão brilhando hoje no futebol brasileiro, inclusive, e também no futebol internacional, tendo em vista isso. O que prepara essa safra do Fluminense? Teve o Riquelme, né, que acabou se machucando, teve uma lesão até séria, né, de LCA, infelizmente, o jogador 3 meses parado. 3 meses parado, vinha se projetando bem. A mesma lesão do Alexander, né, se eu não me engano. E Voltou um pouco menos, um eu acho. pouquinho menos, né? Voltou antes, contundiu de novo, depois voltou um pouquinho menos. São muito Além do magros, Riquelme. os jogadores são muito frágeis, cara. Qualquer movimento muito mais brusco, um jogador que tem uma estrutura muscular, uma estrutura Não óssea aguento. pequena, magro, enfim, franzino, acaba contundindo, né? Foi uma Assim, jogada aleatória, enfim, prendeu a no perna. treinamento, né? Né? Difícil, né? Agora, além do Riquelme e Felipe, existe a projeção, observando o dia a dia, como você observa, algum outro jogador que pode ser útil para o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, vindo das categorias de base, vindo de Xerém? Cara, eu não sou um acompanhador nato de categoria de base, então não sou a pessoa mais indicada para falar. Mas me falaram que o centroavante da base, né, e o lateral direito da base poderiam ser inseridos aí no futebol Kevin, profissional né? de Kevin, Samuel. 2017. Oi? O centroavante é o Kevin. Kevin? Kevin, é. E o lateral direito da base também, tentar introduzir, né, no profissional para poder começar a dar cancha para eles. Mas assim, o Fluminense sempre tem uma fábrica grande de jogadores, né? Só que o problema é que o Fluminense, quando vende, está sempre com papéis na mão e acaba sempre vendendo abaixo do que deveria vender se tivesse dinheiro suficiente para não precisar da venda. E aí a gente acaba fazendo maus negócios muitas vezes, algumas vezes um pouco melhor. Por exemplo, você vê o André, foi vendido e tal, bem vendido, mas poderia ter sido. Se fosse um Palmeiras, um Flamengo, não venderia pelo valor que foi vendido. Venderia mais caro. Né? Então a gente acaba passando por isso. Né? Já não é de hoje, são de várias gestões. Infelizmente a nossa arrecadação não é a mesma dos maiores clubes, né? Tá esse questionamento de SAF justamente para poder ter um investimento maior, mas a gente tem que ter cuidado para não fazer uma SAF errada. Mas assim, é um cenário que longe de ser aquele cenário de terra arrasada, aquelas loucuras todas que a gente já passou, cenário de devastos, né? É um cenário que as coisas podem melhorar, pode ajustar, pode ganhar alguma coisa, aí um jogador não deu certo, se desfaz, contrata outro, troca dois, vem, contrata um. O Fluminense tem que seguir. O Fluminense está entre os maiores clubes do Brasil, berço do futebol brasileiro, uma tradição gigantesca. Agora, só não tem o dinheiro de alguns clubes do Brasil em função de mecenato e em função de estrutural do Flamengo, que tem muita arrecadação. E a Agora, gente tem que ir com o que a gente tem, né? nesse papo de janela de transferência, de mercado, existe uma janela excepcional nessa temporada, que é a do Super Mundial, né? Depois da 12ª rodada do Brasileiro, vai se abrir uma nova janela e, na tua perspectiva, isso pode ser benéfico ou pode ser prejudicial para o Fluminense, até porque o Arias também, seus principais jogadores, vem recebendo
esse assédio europeu, né? E como é que você enxerga essa janela? Cara, Pode ser boa ou ruim para o Fluminense? A Arias renovou, né? Renovou, então alongou bem, acho que foi para 29. Mas multa absurda, não sei se sairia. A contratação vai depender do scout do Fluminense, do poder de fogo que o Fluminense vai ter para investir e o scout achar com jogadores interessantes. Esse Lescano, por exemplo, é um jogador de 21 anos, considerado como um dos 10 melhores jogadores de 21 anos do mundo. Esse jogador paraguaio que estava na seleção paraguaia. Está aí na seleção paraguaia. A gente tem que acreditar, cara. A gente que ama o clube, né? Vê o que o Fluminense já passou. Chegou no fundo do poço, né? É difícil o clube chegar onde o Fluminense chegou e, de repente, esse clube campeão da Libertadores. Eu desconheço aqui no Brasil, nada parecido tem, né? Então, o Fluminense consegue isso em função do tamanho da camisa, da torcida, né? Então, cara, torcer, aguardar, não adianta ficar nessa martelada de Mano Menezes, não vai trocar. Então, já cansei até de desistir, né? Agora, lógico, as pessoas na live falam, a gente responde, mas não vejo alteração nisso. Então, vai depender da desenvoltura que ele conseguir aí na sequência, né? Mas é um time que tem condição de alguma coisa. Com sorte, vai avançando na Copa do Brasil. Se deixar, consegue ir para as quartas do Mundial, e aí, dependendo do adversário, vai que o time da Liga e consegue ir para uma semifinal, sei lá. Você fala hoje, você apostaria um dinheiro nisso? Não apostaria. Mas o futuro a Deus pertence. Né? Então, ainda mais a grandeza do Fluminense, né? Há de se esperar tudo. Exatamente. Né? Então a gente tem que acreditar que possa vir algo grande para o Fluminense, mas eu já me dou para certificar, a Sul-Americana é felicidade descomunal. A gente já vai estar na Libertadores no ano que vem, vai disputar a Recopa contra o campeão da Libertadores, né, 2025, se o Fluminense for campeão da Sul-Americana. Vamos encontrar, com certeza, lá na frente algum clube complicado, porque vão ter grandes clubes de futebol brasileiro. Como vai afunilar, né? Vamos provavelmente ter, né, clubes grandes, né, como o Corinthians, que vai participar, vamos ter o Cruzeiro, vamos ter o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Vasco da Gama, que apesar do momento crítico, é um clube gigante, né? Então não vai ser fácil. A gente vai ter que, né, batalhar, né, para poder conquistar esse título. Né? Mas se a gente conseguir facilitar a ida até a semifinal ou a final mesmo, que vai ser em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, né, nível do mar, tentar chegar lá e jogar a vida. Tentar, de qualquer maneira, chegar lá e jogar a vida. Esse é o objetivo do torcedor do Fluminense hoje. Copa do Brasil, alguns falam assim, mas a gente sabe que na hora que afunilar, apesar de que o Vasco chegou na semifinal, né, contra o Atlético Mineiro ano passado, Sim. Então tudo pode acontecer. A verdade é essa, tudo pode acontecer. Só que o brasileiro, não, brasileiro aí não dá. Aí o time teria que ter. Brasileiro é meio de tabela, para ser taxativo. Eu acho que dá para disputar a pré-Libertadores. Eu acho que dá para, se não fechar a Libertadores pela Sul-Americana, acho que dá para galgar ali a pré-Libertadores ali, 7º, 8º, 6º. Acho que dá. E os 4 primeiros não. Os 4 primeiros não. A gente vai ficando por aqui. Muito legal o nosso papo, Alexandre. Agradecer demais, cara, você ter aceitado o nosso convite. O Viajante Tricolor. Passado um pouco de cada coisa, de tudo aí. Fiz um. Deu, tudo certo. Conseguimos ver mais ou menos a projeção, o que pensa o torcedor do Fluminense para esse Campeonato Brasileiro. E, claro, existem as competições que eu acredito até que seja o objetivo maior, as paralelas ali, mas é importante o Fluminense estar sempre forte também no Brasileirão, que é a competição que o Fluminense já fez tanta história, tetracampeão, e é sempre forte, é sempre uma força no Campeonato Brasileiro. Quero agradecer demais, pedir para a galera seguir aí o Viajante Tricolor, se inscreve no canal do YouTube, em todas as redes sociais do nosso amigo Alexandre Vilela. Muito obrigado pelo papo, irmão. Espero que a gente possa se encontrar novamente aí em breve. Obrigado, foi um prazer, tudo de bom aí, que seja um sucesso aí a programação. Muito bom, um abraço.